Olá, pessoal! Então, voltamos aqui com o conteúdo de seminário, ok? E voltamos aqui com dicas de apresentação de conteúdo audiovisual, beleza? Então, vamos iniciar aqui os nossos estudos. O que faz uma apresentação de slides ser boa? Saber como usar o PowerPoint e trabalhar nele rapidamente é útil. Mas o mais importante para saber como fazer uma apresentação de slides que atinja todos os seus objetivos, além de entregá-los com eficiência, inclui outros fatores. Quais são esses fatores, então, pessoal? Preparo. Bom, conhecer o conteúdo a ser apresentado é essencial para o sucesso da apresentação. Lembre-se que o PowerPoint é um grande aliado, mas não faz a apresentação acontecer. Quem faz isso, quem faz é você. Visual agradável. Pontos ilustrados e destaques sem sobrecarregar o visual. Ajudam a descomplicar a sua mensagem. Ensaios. Ensaie cronometrando para que a apresentação seja perfeita quando estiver com a audiência ao vivo. Equilíbrio. O ideal é uma apresentação com visual calmo e confiante, enquanto a comunicação deve ser enérgica para prender a atenção. Descomplique. Dispense clip arts e figuras não essencial. Priorize imagens de fácil visualização e entendimento. Esta dica de apresentação do PowerPoint nem deveria ser dita aqui, mas por via das dúvidas diremos: não use clip art, use gráficos profissionais no lugar. Como fazer uma apresentação de slides eficiente? Conheça o seu material. Sua apresentação não é apenas slides, é muito mais do que isso. O seu conhecimento e sua capacidade de comunicar o que você sabe sobre o assunto. Antes de preencher estatísticas, fatos e números, pense na narrativa que será utilizada. Por que e em que ordem você vai apresentar os conteúdos? Faça um roteiro. Antes de começar a escrever no PowerPoint, faça um roteiro de toda a apresentação para ter uma ideia de como as informações apresentadas fluirão e como os espectadores verão isso em sequência. Organize suas ideias e as coloque em ordem antes de começar a apresentação de slides. Destaque o que é mais importante. Uma apresentação abrange apenas o mais importante do conteúdo. Não insira em seus slides conteúdo sem extrema relevância. Escolha os pontos-chave e coloque o restante em um apêndice para referir durante a sessão de perguntas e respostas no final. Conheça seu público. Falar para uma sala cheia de médicos é diferente de falar para uma sala cheia de jovens e empreendedores. Sua seleção de tópicos, a linguagem que você usa, os exemplos que você dá para ilustrar pontos e os pequenos pedaços de humor incluídos devem ser feitos especialmente para seu público-alvo. Conhecer seu público muito bem, seus medos, vontades e desejos, esse é o primeiro passo para fazer uma apresentação em PowerPoint que os convence. Então, como a gente já disse, é de suma importância você conhecer o seu público, você entender para que público você vai apresentar o seu trabalho, para que público você vai apresentar o seu conteúdo, tá bom? Por isso é importante você saber para quem você está falando. Ensaio é essencial. Ensaie para pegar o ritmo da sua apresentação e anote os pontos que você deseja enfatizar. Ao dizer isso em voz alta, você começará a desenvolver um sentimento para o material e perceberá que algumas coisas funcionam bem, enquanto outras precisam ser trabalhadas. Ensaiando, você poderá também identificar conteúdos que não são tão relevantes para a apresentação, e isso dará a oportunidade de excluí-los antes que seja tarde.
Então, outra coisa que é super importante na hora, antes de apresentar, né, na verdade, é você ensaiar aquilo que você vai falar, tá bom? É você entender aquilo que você vai falar e ensaiar aquilo que você vai falar. O primeiro passo, então, é você começar a ensaiar mesmo na sua casa, mesmo que seja sozinho, que não tenha ninguém te assistindo, e você ali buscar o que você entender o que você está falando, tá? O primeiro espectador seu vai ser você mesmo, e você mesmo vai ter a oportunidade de observar os conteúdos que são relevantes no assunto que você está tratando e os conteúdos que não são assim tão relevantes, tão importantes, tá? Então, isso vai fazer com que você dê uma peneirada aí no seu repertório, no que você tem para dizer, ok? Faça slides simples. Essa é uma das dicas de apresentação do PowerPoint mais importantes para seus slides. Tenha em mente que menos é mais. Um slide desordenado é uma distração. Isso causa confusão para o público. Em qual parte do slide devo me concentrar? Devo ler o slide ou prestar atenção no apresentador? Por outro lado, um slide simples e visualmente atrativo prenderá a atenção do público, mantendo-o no caminho certo com os pontos principais. Então, pessoal, na hora de fabricar os slides, vai dizer, na hora de criar os slides, crie os seus slides de maneira mais simples possível, com a menor quantidade possível de texto, tá? Se puder, coloque figuras, mas figuras que tenham a ver com o conteúdo que você está dizendo, com o conteúdo que você está tratando, tá bom? Fale de forma direta no momento que você está lendo seus slides, tá? E não deixe textos muito longos nos seus slides, porque isso causa uma desatenção do seu público. Seu público vai enjoar de ficar ali vendo você, ouvir você falando naquele momento sobre o conteúdo que você está falando, tá? Isso vai fazer com que seu público se canse, tá bom? Fale devagar. Nada adianta deixar a apresentação com um tempo razoável se você parecer um narrador de futebol falando do conteúdo. Muitos dos melhores oradores hoje falam intencionalmente devagar. Você terá a chance de enfatizar, parecer mais atencioso e tomar a sua informação mais fácil de digerir. Não esqueça de usar algumas pausas, para que os pontos principais sejam enfatizados e que as informações sejam digeridas. Você precisa deixar os pontos-chave respirarem um pouco antes de passar para a próxima sessão. Então, a todo momento que você for falar ali um ponto-chave, algo muito relevante dentro da sua apresentação, fale devagar, tá? Fale com uma pausa, fale calmamente, porque isso vai criar uma enfatização no seu público e vai fazer com que seu público preste mais atenção no que você está dizendo, ok? Então, vai ser mais fácil para o seu público se fixar no que você tem a dizer, beleza? Enfatize o mais importante. Isso faz você parecer mais interessante e é mais fácil para o seu público prestar atenção em você. Para os pontos principais de seu conteúdo, fale devagar para um efeito dramático. Assim como você variar a velocidade da fala, é interessante variar o tom de voz dependendo do que você está falando. Tenha consciência de aumentar e diminuir sua voz. Caso contrário, as pessoas vão desligá-lo e você ficará parecendo o professor de desenho do Charlie Brown. Então, pessoal, já viram o professor de desenho do Charlie Brown que fala tudo que ninguém entende nada? Então, por isso é necessário criar volumes para a sua voz, enfatizar em alguns pontos,
deixar a tonalidade da sua voz mais alta em alguns pontos, diminuir a tonalidade em outros pontos. Não é tão fácil, mas é através do treinamento que você vai conseguir isso tudo, tá? Falo por mim mesma. Hoje eu considero que eu consigo me comunicar bem, tá? Consigo fazer uma boa palestra. Mas por quê? Porque isso aí se deve de anos e anos de preparo, tá? Então isso não vem aí, dificilmente uma pessoa nasce sabendo já falar em público, né? A maior parte das pessoas, como eu, sofrem, né, para aprender a falar em público. Mas o importante é você sempre ir se aprimorando, sempre ir treinando. Por isso que o treinamento, ele é tão importante para dar base aí para que vocês aprendam a falar em público, enfatizar e tonalizar aí a voz nos momentos que são necessários. Exercício de respiração para acalmar. É importante que em sua apresentação você mantenha calma, e é comprovado cientificamente que a respiração profunda alivia o estresse e acalma a mente. É simples e ajudará você a ter controle da situação. Faça os seguintes exercícios de respiração durante 5 minutos. Respire pelo nariz, respire utilizando o diafragma, comece enchendo o ar da sua barriga ao inspirar e vá subindo gradualmente para o peito até ficar cheio de ar. Então, para expirar, faça o contrário. Esvazie primeiro o peito, depois a barriga. Regra de 3. Inspire contando lentamente até 3. Segure o ar nos pulmões por 3 segundos. Solte o ar por 3 segundos. Fique com os pulmões vazios por mais 3 segundos. Então, são exercícios de respiração para acalmar vocês. Por quê? Pode acontecer que no momento que vocês vão ali apresentar, né, primeira apresentação, o primeiro momento que vocês vão ter o contato com o público, que vocês fiquem nervosos, tá? Isso é normal. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo também. E é importante que vocês se preparem para esse momento. Então, como que eu posso aliviar essa tensão que vai vir ali no momento de eu falar em público? Com uma técnica de respiração, tá? Respirar calmamente, inspirar, respirar e fazer esse processo aí por uns 5 minutos, mais ou menos, para aliviar esse sentimento, esse estresse, tá bom? Esse estresse que é natural aparecer no início, nas primeiras vezes que você vai apresentar. Não leia os slides. Se você passar toda a sua apresentação olhando para a tela, o mesmo acontecerá com seu público. Eles se desvincularão do que você está dizendo e sua presença ali falando não se fará necessária. Você deve apenas inserir palavras-chave nos slides e explicá-las aos ouvintes. Apenas assim é que você estará apresentando. Então, nos seus slides, na hora de apresentar um seminário, é importante o quê? É importante que você coloque palavras-chave, tá? Textos rápidos, textos curtos, tá? Quando for uma necessidade muito grande de ter ali um texto maior, que seja um texto pequeno também, tá? E não é legal você ficar lendo slides, não passa confiança para o público, seu público vai ficar entediado muito mais fácil, tá bom? Então, é mais fácil que você se prepare com pequenos textos, para que nesses pequenos textos você consiga desenvolver aí todo o conteúdo que você tem para falar, tá bom? Então, essas foram as dicas, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, nós ficamos por aqui, tá bom? Tchau, tchau e até mais!